Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 28 até o versículo 34. Marcos 12, de 28 a 34. O tema do meu sermão nessa manhã, nesse dia, é a essência da vida cristã. Na semana passada, vimos os versos anteriores com o tema daquele sermão falando sobre César ou Cristo, a quem nós devemos submissão absoluta. Vimos naquelas duas porções o encontro de Jesus, o embate de Jesus com os fariseus e herodianos, mas também quando os próprios saduceus vieram questionar, tentar Jesus para acusá-lo numa tentativa de prendê-lo e matá-lo. Vimos na semana passada que Jesus está na terça-feira, 3 dias antes da sua crucificação. E tem sido um dia difícil para o nosso Senhor. Vários grupos religiosos, líderes, autoridades de Israel estão num combate contra Cristo. Estão tentando pegá-lo por meio das suas palavras. Vimos que os saduceus, com argumentos teológicos, estavam a perguntar sobre aquele caso hipotético da viúva, na ressurreição, que nem eles mesmos criam de quem ela seria esposa. E o Senhor nos lembra de uma doutrina central, fundamental para a nossa fé, que é a ressurreição. E hoje, ainda é terça-feira, no relato de Marcos, e Jesus tem mais um embate pela frente. Depois de passar pelos fariseus, herodianos, saduceus, agora chega alguém do grupo dos escribas para também tentar Jesus, para colocá-lo numa situação difícil, para que ele possa ser apanhado em suas palavras. Então nós vamos ler o texto e vamos tirar algumas lições. Eu quero seguir a mesma trilha, eu quero caminhar com a mesma intenção do sermão anterior, já que são 3 textos, 3 grupos que têm o mesmo propósito e que estão falando as mesmas coisas, apesar dos ensinos serem diferentes. Então hoje eu vou nessa mesma trilha da semana passada. Eu vou começar lendo o texto na sequência, depois mostrando aos irmãos 2 questões preliminares, vou fazer uma explicação do texto, vou dar maior ênfase no segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Veremos 4 verdades sobre esse texto e no final uma aplicação cristocêntrica. Eu espero que você, com toda a atenção, com toda a reverência e com a Bíblia aberta ao seu lado, você possa acompanhar esse texto. Vamos lê-lo, por favor, capítulo 12, verso 27. Diz assim o texto: Um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus porque os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou ele: de todos os mandamentos, qual é o mais importante ou qual é o maior? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes.
Muito bem, mestre, disse o homem, estás correto, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Verso 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita e gloriosa palavra aos nossos corações. Olhando então para dois preliminares do texto, eu queria esclarecer a você primariamente que se você ler de maneira desapercebida, ou se você não juntar o texto de Mateus com esse texto de Marcos, pode passar uma impressão a você que esse escriba foi a Jesus com uma intenção saudável, com uma boa intenção, mas isso não é verdade. Mateus vai nos relatar que ele estava em um encontro, numa assembleia, numa reunião com os fariseus, e depois ele é enviado a Jesus agora como uma cartada final, e ele vai, segundo o relato de Mateus, com esse mesmo intuito de provar Jesus, de tentar Jesus, de pegar Jesus em uma pergunta ou numa resposta que o colocaria numa situação complicada diante das autoridades, sejam elas religiosas ou civis. Todos esses homens, todos esses grupos foram até Jesus, não para aprender, não para aprender sobre a sua pessoa, sobre o seu evangelho, não para arrependimento. Todos eles foram a Jesus porque eles queriam matá-lo. Eles estavam tomados de inveja e de ódio contra aquele homem que só fez o bem, que só pregou a verdade, que curou muitas pessoas, que abençoou milhares e centenas de pessoas. A minha segunda observação, nesses preliminares aqui, é trazer um pouco mais de conhecimento para você quem é este escriba, ou quem são os grupos dos escribas, como eu fiz, mostrando a vocês os fariseus, os herodianos, os saduceus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os escribas. Não quero me delongar demasiado aqui, mas é importante você saber quem era esse grupo. Esse homem estava representando um grupo chamado escribas. Esses homens também eram chamados e conhecidos no Novo Testamento como os doutores, os mestres, os intérpretes da lei. Eles eram especialistas em conhecerem o Antigo Testamento, a Escritura. Eles eram letrados, era como se eles participassem de uma academia teológica, e eles então liam o texto, analisavam o texto, interpretavam o texto e dizia para a nação de Israel o que era correto e o que era equivocado. Eles eram responsáveis também para colocar as regras, para mostrar como o texto sagrado orientava os serviços, os cultos, as ofertas, os sacrifícios. Eles tinham uma grande importância dentro da nação de Israel. Eram homens muito importantes. Só que eles se desviaram. Infelizmente, esses homens começaram a incluir, a colocar as suas próprias tradições, os seus próprios pensamentos, e a partir daí então eles colocavam no mesmo patamar, na balança, os seus preceitos, as suas leis com as leis de Deus, e já não faziam mais diferença entre a lei sagrada divina de Deus e as tradições humanas impostas por eles, pelos fariseus. E aqui então está esse homem diante de Jesus. Não precisa abrir, mas como citação lá em Mateus
23, o verso 3, Jesus vai dizer o seguinte sobre os escribas: observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais, não façam em conformidade com as obras deles, porque eles dizem, eles falam, mas eles não fazem, eles não praticam o que fazem ou o que falam. Esse grupo é o mesmo grupo que tinha acusado Jesus, que estava colocando Jesus de maneira a difamá-lo, colocando contra o povo. Era esse grupo, o grupo dos escribas, que havia dito que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos outros demônios, que era Beelzebu. Então eles já tinham um embate com Jesus, e eles estavam juntos com os outros líderes da nação de Israel para atacar Jesus, para prender Jesus, para levar Jesus diante das autoridades e assim matá-lo, prendê-lo e crucificá-lo. Esse é o representante que está diante de Jesus agora, nesse dia difícil, eu repito, que Jesus teve muitos embates. E ele vem com uma pergunta, olha para o texto, veja o verso 28, ele faz um questionamento a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos, ou qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, perceba, Jesus não retruca, Jesus não rejeita a resposta dele, é uma resposta boa, melhor dizendo, é uma pergunta boa, é um questionamento bom que pode ajudar e trazer benefícios para a caminhada de um homem com Deus. Então Jesus não o rejeita, na verdade Jesus o responde, e Jesus, para respondê-lo, Jesus volta à lei de Moisés, Jesus volta para o texto sagrado, já que eles são escribas, já que eles são conhecedores do texto, já que eles são intérpretes da lei, Jesus os leva de volta para o texto que nós lemos no início deste culto, para Deuteronômio capítulo 6. É bom informá-los ainda que essa era uma pergunta comum em Israel. As pessoas, e principalmente esses líderes, esses escribas, eles tinham mais de 600 leis e mandamentos. Parte era os mandamentos positivos, e a maior parte, a grande parte era dos mandamentos e das leis negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então imagine, por mais de 600 leis, esses homens se reuniam e conversavam dessas 600 e poucas leis. Quais são as 100 mais importantes? Quais são as 50 mais importantes? Quais são as 10 mais importantes? Quais são as top, as 5 mais? E qual é a the best, a maior de todas? E ele vem aqui a Jesus agora com esse questionamento: de todas as leis, qual é o maior mandamento? E Jesus vai respondê-lo. E como Jesus responde? Verso 30. Olha aí na Bíblia. Jesus, depois de relembrar o verso 29, o Shema, ó Israel, ouve, não há outro Deus, Ele é o único Deus. A esse Deus, o maior mandamento, maior importante mandamento é amar. Verso 30, amar, pois, o Senhor, o teu Deus. Esse é o grande mandamento, é a resposta de Jesus. A essência da vida cristã é amar. E eu já começo a responder, então, a pergunta do meu tema: qual é a essência da vida cristã? A essência da vida cristã é amar. E Jesus diz que o mandamento mais importante, o maior de todos eles, é amar a esse Deus. Não é qualquer Deus, o Deus de Israel, Jeová, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da vida cristã, o amor.
Obedecer os mandamentos é muito importante, mas não é o maior mandamento. Sacrifícios, oferendas, dar o dízimo, ir ao templo para os judeus era muito importante também na lei, mas não era o mais importante, não era a essência da vida com Deus. A essência da vida com Deus, segundo Jesus, é amar. E amar a quem? Amar a Deus. E se já trazemos isso, se transpomos e trazemos essa palavra aos nossos corações hoje, nós sabemos que nós temos muitos mandamentos relevantes, importantes na nossa caminhada, na vida cristã, mas Jesus nos relembra aqui que o maior de todos eles, seja para a nação de Israel, seja para a igreja de Cristo hoje, o maior de todos eles é o amor a Deus. Essa é a essência da vida cristã. Mas eu queria que você se atentasse aqui o que é o amor. Não é aquele amor de filmes que a gente vê, das séries, das músicas, dos poemas, da literatura. Não é esse tipo de amor. Se nós queremos aprender sobre amor, se nós queremos praticar o amor que Jesus está dizendo aqui, que devemos amar a Deus, nós precisamos olhar para o próprio Senhor Jesus. Ele é amor. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Ainda João 3, lá no finalzinho, vai dizer que nós conhecemos, na primeira carta de João, agora não o Evangelho, mas na carta, nós conhecemos o amor que Cristo deu à sua vida. Ainda 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou. O amor que Jesus está falando aqui não é um amor da cultura, não é um amor secular, é um amor verdadeiro. Eu repito, só aprendemos a amar, só aprendemos a praticar esse amor olhando para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus Cristo e para a sua própria palavra. E ainda no verso 30, Jesus diz como devemos amar a Deus. Ele diz, de todo coração. De todo o nosso coração. Eu não vou me delongar aqui, porque eu quero focar mais no segundo mandamento, mas quando Jesus está falando aqui de todo o coração, Ele quer dizer para nós que isso representa o homem por inteiro. O judeu entendia que o coração representava o homem por completo, todo o seu ser. E Jesus então está dizendo isso aqui, nós devemos amar a Deus com esse amor de Deus, com todo o nosso ser, com tudo o que somos. Mas Ele diz mais, verso 30, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E alma aqui pode nos passar a ideia de interior. O amor não é apenas algo que manifestamos no exterior, mas também é algo do nosso íntimo, de todo o nosso íntimo, de toda a nossa alma, algo que brota de dentro para fora. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mas Jesus prossegue com todo o vosso entendimento, com todo o conhecimento. Não é um sentimentalismo, não é um amor emocionalista, é um amor entendimento, com razão, com capacidade de conhecer alguém. Mas por fim, Jesus diz, de coração, de alma, de entendimento e com toda a tua força. E força aqui mostra para nós o físico, o corporal, o braçal. Então Jesus quer dizer para nós, o maior, o grande mandamento é amar a Deus com o amor dele de todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o intelecto e toda a capacidade mental que nós temos e com todo o nosso íntimo. E aqui nós vemos as repetições, todo o coração, toda a alma, todo o intelecto, todas as forças, porque Deus requer que nós o amamos por completo. Deus não divide o seu amor com outros deuses ou com outros seres humanos. Com tudo que somos, com tudo que temos,
e com tudo que podemos. Mas o verso 31, Jesus parte agora para o segundo mandamento. O primeiro, a essência da vida cristã é o amor. E o amor, primeiramente, a Deus. Mas o segundo mandamento, diz ele, verso 31, e o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus continua com o tópico de amar. Primeiro, a essência da vida cristã é amar primariamente a Deus e depois amar ao próximo. E aqui eu preciso trazer correção, ensino doutrinário para corrigir talvez uma mentalidade que possa estar equivocada no nosso meio do que é amar ao próximo. Interpretações equivocadas, influenciadas pelo humanismo, pelo antropocentrismo. Nós somos influenciados por todas essas ideologias e podemos então criar doutrinas que são falsas e equivocadas no nosso coração, no meio da igreja. A primeira correção que eu faço aqui é que alguns pensam que amar ao próximo é apenas amar aos necessitados. Infelizmente, nós temos uma limitação de achar que próximo é aquela pessoa pobre. Pobre é aquele, melhor dizendo, necessitado, ou aquele próximo é aquele que está na rua, aquele que está pedindo uma esmola, aquele que está com fome, aquele que está com alguma necessidade. Então, a gente tende, a nossa mente, o nosso coração já a pensar próximo, alguém que é necessitado, e também é nosso próximo, mas não é unicamente ou exclusivamente sobre esse tipo de próximo que Jesus está falando. Algumas pessoas que aderem, que abraçam esse tipo de ideologia, também abraçam dizendo para amenizar suas consciências: eu tenho que amar o próximo, sim, mas eu só posso amar o próximo depois que eu me amar. Então há uma semeadura por aí dizendo que eu preciso me amar primeiro, eu preciso me valorizar primeiro, eu preciso cuidar de mim primeiro, eu preciso suprir as minhas necessidades primeiro, eu preciso estar completo, satisfeito, para depois eu ajudar o necessitado, ajudar ao próximo. Isso é totalmente contra o Evangelho, mas aparenta ser algo bonito, aparenta ser algo atraente, algo piedoso, até bíblico. Imagina, não, eu vou suprir todas as minhas necessidades e depois de suprido, eu vou ajudar o meu próximo. Não é isso que a Escritura, a Bíblia manda. Jesus não está dizendo aqui amar a si mesmo, Jesus está dizendo amar ao próximo, e Jesus, quando acrescenta como a si mesmo, Jesus não está mandando-nos amar a nós mesmos. Porque senão seria muito fácil. Jesus dizia, olha, são 3 mandamentos. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar a você mesmo, e o terceiro é amar ao próximo. Jesus exclui o amor a si mesmo. Mas Jesus parte do entendimento que é correto, que nós já nos amamos. E Jesus está dizendo, assim como nós nos amamos, amamos ou amemos também ao próximo. O foco de Jesus aqui é o próximo. Nós vivemos numa sociedade egocêntrica que cada vez está mais preocupada de maneira intensa consigo mesmo, mais cada dia egoísta, cada dia mais humanista, cada dia mais pecaminosa, que nós olhamos para o nosso próprio umbigo e não olhamos para os outros que estão ao nosso redor. Jesus diz, assim como você se ama, ame ao próximo acima de você. Existe uma música antiga, viu? Que diz assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. O pessoal da antiga aí, agora todo mundo se identificou, né? Os adolescentes e jovens estão dizendo assim, essa música diz, na verdade essa música começa assim, eu,
Estou quase cantando ela aqui, mas não seria uma boa ideia, né? A primeira parte diz assim, ó: eu era tudo o que eu podia querer. Era tão simples, eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. A segunda parte da música diz assim: eu que queria tanto ser alguém, agora eu sei que sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido. Para toda a vida eu quero estar comigo. Esse é o mundo, irmãos. Nós somos assim. Nós nos amamos e Jesus está dizendo aqui: tire o foco de si. O foco, a essência da vida cristã é amar a Deus e amar ao próximo. Na nossa hierarquia, muitas vezes é eu, Deus e o próximo. Em alguns contextos é eu, o próximo e Deus. Em alguns contextos seculares, ateísta, é eu, somente eu, ou no máximo o próximo. Deus não existe, mas na hierarquia de Jesus é Deus e o próximo eu nem apareço. O que Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, como nós já amamos a nós mesmos, como nós já fazemos o bem para nós mesmos, assim como nós investimos na nossa vida, cuidamos de nós mesmos em todas as áreas. Jesus está dizendo: faça isso da mesma maneira que você faz para si, ao próximo. A pergunta é então: quem é o próximo? Um texto também parecido com esse lá em Lucas, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e Jesus também é questionado sobre isso, os 2 mandamentos. Ele diz: o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. Aí os judeus, os ouvintes de Jesus, diz: quem é o meu próximo? E aí eu trago aqui uma segunda correção. A primeira: o próximo não é só o necessitado. Todos aqueles que estão próximos a mim são o meu próximo. Segunda correção que eu trago aqui é que nós podemos nos equivocar achando que o próximo é só aqueles que estão na minha relação mais próxima e mais íntima. Foi por causa disso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. O judeu achava: o meu próximo é só o meu irmão judeu, é só aquele que tem sangue judeu. O gentil não é, o samaritano não é. E Jesus conta essa parábola do bom samaritano para mostrar que o próximo é todo aquele que Deus coloca na nossa vida, seja aquele que nós amamos, ou seja aquele que nós até mesmo desprezamos. Dizer que o nosso próximo é aquele que cuida de nós, que é gente boa, carinhoso, agradável, ótimo. Mas olhar para o nosso próximo como alguém que nos persegue, alguém que nos critica, alguém que nos faz murmúrias contra nós, este também é o nosso próximo. E aí Jesus está dizendo: nós devemos amar a Deus e amar todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam nossos familiares, sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos irmãos da igreja e até mesmo aqueles que não fazem o bem para nós. Até mesmo aquele ou aqueles que nos perseguem. Esse é o grande segundo mandamento de Jesus: amar aqueles que também nos perseguem. Eu quero agora, depois dessa breve explicação, trazer quatro verdades para ensino na nossa vida. A primeira verdade que eu quero destacar aqui é no verso 34, que Jesus traz uma palavra muito poderosa, mas muito
inquietadora, quando Jesus responde àquele homem, verso 34, você não está longe do reino de Deus. Aquele homem que havia ido a Jesus com intenções malignas, quando Jesus declara quais são os mandamentos mais importantes, ele concorda com Jesus e ainda acrescenta: não adianta nada fazer as oferendas e os sacrifícios, senão amar a Deus e ao próximo, e Jesus o elogia, dizendo, 34, respondeste sabiamente, mas ainda estás próximo ao reino de Deus. Ele reconheceu aquilo que muitos dos seus outros colegas e líderes não reconheceram, mas ele ainda não estava no reino. Estar próximo do reino não significa estar no reino. Jesus, quando chegou, o Evangelho de Marcos, quando era pregado, Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas aquelas pessoas que ainda não haviam se arrependido, não estavam no reino. Está próximo é estar próximo, não estar dentro. Saul, no Antigo Testamento, esteve muito próximo ao reino de Deus, mas nunca esteve dentro. Judas, discípulo de Jesus, apóstolo, esteve muito próximo do reino de Deus, esteve muito próximo do Evangelho, do céu, mas não estava dentro. Esse homem aqui, é exatamente isso que está acontecendo. Com a sua resposta, com o seu entendimento, ele declara a verdade, e Jesus diz sobre ele que ele está próximo. E aqui fica um alerta para mim, para você, para a igreja de Jesus. É possível termos uma confissão correta, como aquele homem teve. Ele fez uma confissão correta. É possível obedecermos os mandamentos de Deus e não amarmos a Deus de todo o coração, e nem amarmos o próximo. E essa é a essência, esse é o caminho. Os fariseus, os escribas, eles cumpriam as ordens, eles cumpriam os mandamentos, eles tinham o texto, eles tinham os escribas, eles interpretavam a lei, eles tinham a palavra de Deus, acesso em suas mãos, eles estavam próximos, mas não estavam dentro. E isso pode acontecer com você que me ouve, que tem tido acesso ao Evangelho, que tem escutado a palavra de Deus, que tem frequentado quando pode uma igreja, mas talvez você ainda não está dentro, você está próximo, e esse estar próximo, eu repito, não significa estar dentro. Aquele homem havia compreendido no seu intelecto que esses dois mandamentos eram fundamentais, e ele bem sabia que ele não podia cumpri-los. Atenção, irmão, irmã. Jesus não quer você próximo ao reino, Jesus quer você dentro do reino. É possível você estar dentro da igreja, mas fora do reino de Deus. É possível você estar no hall de membros de uma igreja, mas não estar no livro da vida, porque você reconhece com seu intelecto, você faz algumas práticas, mas você não ama a Deus de todo o seu coração, e nem ao teu próximo. Atenção e cuidado aqui. A segunda verdade que eu trago desse texto, irmãos, é o tratamento de Jesus com seus inimigos. Volta um pouquinho no capítulo 11. Capítulo 11, o verso 18. Ainda em Marcos, os principais sacerdotes, Marcos 11, 18,
os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas que Jesus tinha feito na purificação do templo e procuravam um modo para tirar a vida dele, para matá-lo. E esse homem que vai até Jesus é um escriba, alguém que tem uma intenção muito clara de matar Jesus, alguém que é inimigo de Jesus, alguém que é um opositor a Jesus, e me chama a atenção aqui como Jesus o trata. E aqui Jesus está dando uma grande lição para nós. Ele é o meu próximo. Ele é o próximo que Deus colocou na minha vida. E Jesus age com esse homem, mesmo sendo inimigo dele, com graça, com misericórdia, com amabilidade, com generosidade. E lança essas palavras: você está próximo. Jesus poderia condená-lo, Jesus poderia rejeitá-lo, Jesus podia mandar embora, xingá-lo de hipócrita, de um falso conhecedor da Escritura, mas Jesus disse: você está no caminho, você está se aproximando. Isso não significa que você entrou, mas a sua declaração, o seu conhecimento que você obteve, que guardar o mandamento de amar a Deus e ao próximo é maior do que o sacrifício, isso é o caminho. Você está próximo. E a pergunta aqui para mim e para você: como nós temos tratado os nossos inimigos? Como nós temos tratado aqueles que nos perseguem, que nos acusam, que mentem contra nós, que fazem calúnia contra nós, que nos perseguem no trabalho, aquele vizinho que por causa da fé em Jesus vive me acusando, vive me espetando? Qual tem sido o tratamento da minha vida como um discípulo de Jesus a esse que é o meu próximo? Fica aqui, irmãos, a inspiração. Fica aqui o exemplo de Jesus. Falar a verdade. Jesus era veemente quando falava a verdade. Jesus era duro quando exortava o erro das pessoas. Mas quando Jesus estava falando do Evangelho, Jesus era extremamente gracioso, bondoso, amável e respeitador. E aqui fica essa lição para mim e para você. Somos discípulos de Jesus. Devemos amar o nosso próximo, aqueles que nos perseguem, da mesma maneira que Jesus nos ensina aqui, com palavras de graça, com palavras de amor e misericórdia, com oportunidades, para que eles também conheçam o caminho, a verdade e a vida. Mas a minha terceira lição, terceira verdade que eu destaco aqui desse texto, é relembrar a vocês que a essência da vida cristã é o amor, amar a Deus e amar o próximo. A essência da vida cristã não é cumprir mandamentos ou fazer prática de rituais ou cumprir certas liturgias. E essas palavras vêm ainda no verso anterior, capítulo 12, a esse homem, verso 33. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Às vezes nós nos confundimos achando que a essência da vida cristã, o ato de louvor, o grande mandamento é cumprirmos algumas regras, fazemos algumas coisas que são importantes, participar de alguns momentos, de alguns cultos. E Jesus aqui nos relembra, Jesus nos ensina que a essência da vida cristã não são os rituais, e isso aqui está na boca do escriba. Jesus confirma que ele falou sabiamente, porque Jesus nos ensina a essência da vida cristã. Os legalistas, que estão dentro das igrejas,
Eles acreditam que Deus os aceitará se eles cumprirem os mandamentos, que Deus os amará se eles cumprirem as regras, que Deus os receberá com a salvação se eles andarem na linha. Então eles usam uma moeda de barganha com Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, para serem aceitos por Deus, logo fazendo da vida cristã, a essência da vida cristã, uma vida de obediência. Mas muitas vezes os legalistas, o coração deles está longe de Deus, não tem amor a Deus nem ao próximo. Mas eu obedeço os mandamentos, pastor, eu faço isso, eu cumpro os regulamentos, eu tenho boa ética. Não. Já os libertinos, que também estão dentro das igrejas, eles acreditam que jamais serão aceitos por Deus, jamais serão amados por Deus, jamais receberão a salvação de Deus, porque eles sabem que eles não conseguem cumprir os mandamentos. Eles desejam, mas eles tropeçam, eles caem, eles falham. Ora, em alguns eles vão bem, ora outros eles vão muito mal, e eles dizem: Deus não me ama, Deus não me aceita, Deus não me salvará, porque eu sou um libertino, eu não consigo andar na linha, eu não sou como os fariseus. Outro equívoco, outro erro. Ambos estão equivocados, ambos estão numa relação com Deus, de meritocracia, de base de troca, de prêmio. E a essência da vida cristã não é a meritocracia. A essência da vida cristã é o amor. Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: sem amor nada tem valor, nada vale sem amor. E o amor é o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Esse é o segredo, essa é a essência da vida cristã. Não obedecemos para ser amado, obedecemos porque somos amados. Cumprimos os mandamentos, ou buscamos cumprir os mandamentos, porque Ele nos salvou, e nós queremos honrá-lo, agradecê-lo, e viver para a sua glória. E vamos tropeçar, vamos nos arrepender, e vamos continuar a jornada, não para conquistar algo, porque nós já o alcançamos. A vida cristã começa com o amor, permeia pelo amor e termina com o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Você sabia que essa é a única diferença que nós temos com os incrédulos? Nós que somos de Jesus, com aqueles que não são de Jesus, aqueles que não receberam a Jesus, que rejeitaram a Jesus, nós pecamos como eles pecam, sim ou não? Pecamos. Nós sofremos como eles sofrem, nós temos temores e medos e angústia como eles também os têm. A única diferença entre nós e eles, aqueles que amam a Jesus, aqueles que receberam a salvação por Jesus, a única diferença é que nós amamos a Deus de todo o nosso coração e amamos ao próximo, ou melhor, estamos buscando amar ao próximo como a nós mesmos. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. É mais fácil, é muito mais fácil cumprir rituais do que amar a Deus e ao próximo. É muito mais fácil dar o dízimo, dar uma oferta, vir à igreja, servir no ministério, do que amar a Deus de todo o coração. Mas Deus requer de nós o maior mandamento, é amar a Deus. Se a gente não ama a Deus, vir à igreja não faz sentido. Se a gente não ama a Deus de todo o coração, servir no ministério não faz sentido. Se a gente não ama a Deus de todo o coração, dar dízimos e ofertas, não faz sentido. Que Deus nos ajude
a entender a essência da vida cristã. Mas em quarta verdade que eu estou extraindo desse texto, é uma reflexão a você e uma resposta. Como você fala, entendi, pastor, eu entendi. A essência é amar a Deus e ao próximo. Então, como eu posso amar a Deus? Eu quero isso, eu almejo isso. Antes de eu disser como, faça uma avaliação de si mesmo, se você ama ou não a Deus. O bispo Riley, no seu clássico livro Santidade, escreveu o seguinte: quais as marcas peculiares pelas quais o amor de Cristo se faz conhecida na vida de um crente? Quais as marcas do amor de Cristo que evidencia na vida de um crente? Primeira, diz o bispo, se amamos alguém, gostamos de pensar nele. Quando nós amamos, a nossa mente é tomada pelo nosso amado, pela nossa amada. Nós nos lembramos constantemente, nós acordamos pensando nela, nós acordamos pensando nele, nós vamos dormir pensando no nosso amado. Então, quem ama, pensa sobre o amado. E aí você pode trazer um diagnóstico para si mesmo. Eu amo a Deus, eu tenho pensado em Deus, eu tenho considerado Deus. Infelizmente, muitos crentes só pensam em Deus no domingo. Oh Deus, hoje é o dia do Senhor. Oh Deus, bota a roupa de crente, e no passado vinha para a igreja. Hoje, bota a roupa de crente, pode ser o pijama se for online, e fica lá pensando em Deus. Mas daqui a pouco, acabou a transmissão, acabou o encontro, esquece de Deus. Só domingo que vem. E tem, pasme irmãos, tem irmãos e irmãs que nessa pandemia, que já não podem vir à igreja, que riscaram o nome de Deus de suas próprias vidas. Não pensam mais em Deus, porque eles não participam do encontro online, porque eles não participam da escola bíblica dominical, eles não participam de nada da igreja, eles pensam em si mesmos e no mundo, a semana em toda, entra a semana, traz semana, emprego, trabalho, dinheiro, pandemia, nada de Deus. Essa é uma pessoa que não ama a Deus. Segundo, diz o bispo Riley, se amamos alguém, gostamos de ouvir sobre ela. Queremos ouvir as pessoas falando sobre essa pessoa. Queremos ouvir a respeito dessa nosso amado, do nosso amado. Queremos saber os detalhes, queremos saber mais. O namorado, a namorada, o noivo, quando chega na casa dos pais, me diz, me conta mais sobre ela, me conta mais sobre a infância dele, me fala mais dos hábitos dele, porque nós queremos ouvir mais do nosso amado. E nós temos muitas pessoas que estão dentro da igreja, que cumprem as práticas rituais, mas não têm prazer de ouvir do amado Jesus Cristo. Não tem prazer de ouvir sermões. Os sermões são sempre tediosos, chatos, longos. Assistem séries e séries e séries e séries, mas não assistem uma pregação, porque não estão interessados em ouvir sobre o amado. Se você vive assim, irmão e irmã, você não ama a Deus. Terceiro, o bispo diz que se amamos alguém, fazemos de tudo para agradar. O marido quer fazer de tudo para agradar a esposa quer fazer de tudo para agradar, quer proporcionar um ambiente que agrade o seu amado, a sua amada, quer fazer feliz. Mas nós temos muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão nem aí, nem um pouquinho preocupados em agradar o amado Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eles vivem desagradando ao Senhor. Uma pessoa dessa não ama a Deus. Não pensa como agradar aquele que me amou. Não busca agradá-lo, não busca viver para a glória dele. Em quarto, são 6.
Se amamos alguém, gostamos daqueles que gostam do nosso amado, da nossa amada. Queremos ser amigos daquelas pessoas que gostam da nossa esposa. Queremos ser amigos daquelas pessoas que gostam do nosso noivo, da nossa namorada, dos nossos filhos. Opa, você gosta do meu filho? Eu gosto de você. Porque quando nós amamos, nós gostamos de pessoas que gostam da mesma pessoa. E tem muitos crentes, irmãos, que não gostam, que não estão nem aí para o povo de Deus, que despreza o povo de Deus, que prefere viver uma vida com os incrédulos, que tem prazer em estar com aqueles que não são o povo de Deus, mas para se juntar com o povo de Deus, para ter comunhão com o povo de Deus, é chato, é tedioso, é desprezível. A pessoa assim não ama a Deus. E se não ama a Deus, não ama o próximo. Infelizmente, cheios de crentes, que eu não sei como eles vão viver na eternidade, que só vai ter crente. Penúltimo, se amamos alguém, gostamos de falar sobre ela. Já viu aquele namorado, aquela namorada que só fala dela, fica até meio chato às vezes, né? Nossa, vira o disco, rapaz. Mas é ela, é ele, é o amado, é a amada, porque ele quer falar, e ele fala para os seus pais, ele fala para seus amigos, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é cheirosa, o quanto ele é delicado, o quanto ele é sensível, e falamos para todo mundo, e escrevemos nas nossas redes sociais sobre ele, sobre ela, mas quando nós transpomos isso para Jesus, nós não falamos de Jesus, nós não comentamos sobre Jesus nas nossas conversas, nos nossos encontros, nós falamos de futebol, nós falamos das séries, nós falamos da pandemia, mas não falamos de Jesus, não falamos da palavra de Jesus, não compartilhamos do nosso amado com aqueles que não o conhecem, não evangelizamos, talvez porque nós não amamos. Mas por fim, diz o bispo Wright, se amamos alguém, queremos intensamente estar com aquela pessoa. Minha esposa, quando viaja, eu fico desesperado, porque eu quero estar com ela. É bom voltar para casa depois de um dia de trabalho, para estar com ela. Quando nossa filha viaja, acampamentos, Palavra da Vida, ela não está muito por aí com a gente, mas nós estamos doidos que ela volte para a gente estar com ela. Porque nós amamos, queremos estar juntos com aquele que nós amamos. Quanta gente falando que ama a Deus, mas não quer estar com Deus, que ama Jesus, mas não busca Jesus, não tem uma vida devocional, não tem uma vida de oração, não tem uma vida que busca o Senhor está lá no cantinho dele, e ele está aqui, e ele vive buscando tudo, busca dinheiro, busca fama, busca seguidores no Instagram, busca tudo, mas não busca Deus. Uma pessoa assim não ama a Deus. Talvez esse é o seu diagnóstico. E eu respondo agora, como amar a Deus? É fazer tudo isso daqui. É pensar nele. É orar dizendo, Senhor, me ajuda a pensar em Ti o tempo todo. Amar a Deus é pensar em Deus, é pensar em Jesus Cristo. Amar a Deus é ouvir a sua palavra, é pedi-lo para que você tenha interesse em querer ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir, é buscar ouvir mais as coisas de Deus, é talvez dar um tempo em algumas séries, em algumas músicas, em algumas atividades, e ouvir mais sobre Deus, ouvir sermões, ouvir a Bíblia falada, ouvir louvores que edificam. Como amar a Deus, pastor? Agrade-o, busque agradá-lo, busque cumprir os mandamentos, porque você o ama. Quem ama, guarda os seus mandamentos. Como amá-lo? Comece a pedir para Deus dar gosto para você estar com aqueles que gostam de Deus. Se envolva com a igreja, se envolva com os irmãos, visite os irmãos, quando der, viu? Na pandemia agora é meio complicado isso. Faz uma chamada com alguém,
Comece a gostar daqueles que gostam de Deus, porque eles podem inspirar você para começar a amar a Deus. Comece a falar de Deus. Fale de futebol, fale das séries, fale da vida, fale das ciências, mas inclua Deus. Isso demonstra amor por Deus. E busque a Deus. Você quer? Jesus disse que os 2 mandamentos são esses: amar a Deus. Você quer amar a Deus? Você reconhece que você tem falhado em amar a Deus? Comece agora a fazer essas coisas, porque isso vai começar a gerar amor no seu coração, porque o amor é uma atitude, não é um sentimentalismo, não é um emocionalismo. O amor é uma atitude. Comece a buscá-lo, comece a ouvi-lo, comece a se interessar por ele, comece a falar por ele, e você vai ver que vai chegar um momento que você está saturado do amor de Deus na sua vida. É isso que Deus quer de nós. Cheguei ao final. Termino agora com uma aplicação cristocêntrica. Mais alguns minutos. Caminhando agora para o final, eu tenho uma má notícia para dar. É uma má notícia. Talvez você saiba ou não, a língua grega tem diferentes nomes ou diferentes palavras para amor. Filéus, storge, eros e ágape. Qual que você imagina que Jesus está dizendo aqui? Ame a Deus. Ágape. O amor ágape é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor altruísta, é o amor por entrega completa. Jesus está dizendo: ame a Deus assim. Nós não conseguimos, nós não podemos. Essa é a má notícia. Aqueles escribas tinham mais de 600 leis. E eles sabiam que eles não conseguiam cumprir todas elas. Então eles iam enxugando. De 600, 100. De 100, 50. 10. Vamos tentar cumprir essas 10. Para ser aceitos por Deus. Os 10 mandamentos lá de Moisés. Quem aqui de nós consegue cumpri-los? Aquelas 600 lá, jamais, impossível. As 10 leis de Moisés, impossível a gente cumpri-la todos os dias, em todo momento da nossa vida. Nós não conseguimos. Aí Jesus falou: eu vou quebrar o galho de vocês, eu vou tirar essas 600, 10 de Moisés, eu vou trazer 2 para vocês. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos. Você fala: mas pastor, agora deu um tilt aqui na minha cabeça, por o tema do seu sermão, a essência da vida cristã é amar a Deus e ao próximo, e nós não conseguimos. Então por que tem essência? Eu omiti propositadamente que antes da essência da vida cristã vem o fundamento da vida cristã. O fundamento da vida cristã é a pura e total confiança que Jesus cumpriu toda a lei no meu lugar, que Jesus, sendo perfeito, somente Ele, exclusivamente Ele, cumpriu toda a lei, porque eu não poderia cumprir. E quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus que cumpriu toda a lei, por isso Ele me aceita. O fundamento da vida cristã é a fé na substituição de Jesus, na justiça de Deus, para que depois do fundamento eu possa viver a essência. Se eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, agora sim eu posso cumpri-la.
ainda tropeçando, ainda falhando, ainda me equivocando, horas mais, horas menos, mas quando Deus olha para mim, Ele não vê o Flávio, Ele vê a justiça de Cristo na vida do Flávio, a justiça de Deus em Cristo, que cumpriu toda a lei, e Flávio agora está coberto pela justiça de Deus, e agora Deus diz: Flávio me ama de todo o seu coração, por meio de Cristo. Esse é o Evangelho. Agora é boas notícias. A má notícia é que nós não conseguimos. Sejamos honestos, irmãos. Quem de nós consegue amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, por um dia? Ninguém. Por uma hora? Ninguém. Por 15 minutos? Nós não conseguimos, mas por causa do Evangelho, da graça, da justiça de Deus, por meio de Cristo, agora eu posso. O apóstolo Paulo diz: tudo posso, porque Ele me fortalece. Agora eu posso amá-lo, agora eu posso amar ao meu próximo. E eu repito, haverá percalços, haverá momentos que o meu amor por Deus estará em seus momentos de glória, mas haverá momentos que eu vou estar fragilizado, que não estarei amando o Senhor de toda a minha força. É aí que Deus, por meio de Cristo, que já me aceitou, que já me amou, que já me salvou, por meio do Espírito, me levanta. Eu só consigo amar o Pai por causa da obra de Cristo, pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito que me empurra, que me leva para amá-lo. Agora eu posso, agora eu devo, agora eu quero. Eu posso, eu devo, eu quero amar a Deus e amar ao próximo, porque eu estou fundamentado na fé em Jesus, e eu quero caminhar agora na essência da vida cristã, baseado no amor a Deus, ao próximo. Que tal nessa manhã então a gente pedir perdão pelos momentos que a gente fraqueja em amar a Deus? Que tal nessa manhã a gente pedir a ajuda do Espírito Santo para que acrescente na nossa vida mais e mais do seu poder, para a gente caminhar para esse alvo? Que tal nessa manhã a gente pedir a ajuda do Espírito Santo? Ó Espírito Santo, ajuda-me a amar mais a Deus de todo o coração. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo está convencendo a sua vida que você precisa ouvir mais sobre Deus, falar mais sobre Deus, buscar mais sobre Deus, querer mais de Deus, estar próximo das pessoas que andam com Deus, e o Espírito Santo está te impulsionando a isso, está te empurrando para isso, está te convencendo sobre isso, e em resposta ao Espírito Santo, nós devemos dizer: me ajuda, Senhor, pois eu almejo isso. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho falhado nisso. Eu posso, mas só com o Espírito Santo. Eu posso, só com Jesus. Porque, irmãos e irmãs, só um conseguiu amar a Deus de todo o coração. Só um conseguiu amar ao próximo como a si mesmo. O nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que se deu por nós. É a justiça dele que está sobre nós.